sou Paulo Areal, sou o coordenador do Systex Scientific. Agradecer a presença de todos aqui, pela oportunidade. Mais uma vez, estamos organizando um evento dentro do evento do stand da Systex. Né? Agradecer aqui mais uma vez a disponibilidade do professor Carlos Monson, que ele vai abordar hoje aqui um pouquinho o tema sobre as evidências, boas práticas clínicas, né, na odontologia baseada em evidências. Espero que todos aproveitem ao máximo. Tem muito conteúdo dá para a tarde inteira, né? Mas eu acredito que vai ser uma excelente aula. Mais uma vez, professor, agradeço imensamente a disponibilidade, toda a atenção durante esse último mês que a gente vem se falando aí, tá? A casa é sua, fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, boa tarde então a todos. Eu quero agradecer demais a Systex, o convite, agradecer a PCD, agradecer a toda a equipe, parte da equipe que está aqui presente do Senal, dizendo da alegria, do privilégio que está aqui com vocês, trocando, falando um pouco dessa área tão importante como é as boas práticas clínicas. Você pode ir, Mônica? Bom, o próximo, por favor, Mônica. Então, nós vamos falar então de boas práticas clínicas em implantodontia, na perspectiva da saúde baseada em evidências ou odontologia baseada em evidências. Aqui é meu currículo. A gente conseguiu, esse ano, ter uma grande conquista para a odontologia baseada em evidência, que foi a criação do grupo de trabalho do Conselho Regional de Odontologia, onde eu tenho aqui a honra de ter alguns membros da nossa equipe, né, prestigiando. O próximo, por favor, Mônica. Então, o nosso objetivo é contribuir para uma tomada de decisão que seja a mais serena possível, né, no cenário da implantodontia, para que aumente as margens de assertividade intervencional nesse cenário de incerteza. Esse cenário de incerteza é hoje o que prevalece. Então, já de alguns anos, nós sabemos que as ciências da saúde não são mais consideradas ciências exatas. São ciências de aproximação, ou seja, são ciências super exatas, que são regidas por uma outra lógica que não a lógica cartesiana. Isto que nós estamos falando aqui é extremamente importante que a comunidade dos profissionais de odontologia, em especial da implantodontia, e vocês vão saber disso daqui a pouco, por quê? Entendam, muito obrigado, que tem uma questão muito difícil que é sempre acertar no alvo, né? Que é o princípio da acurácia e da precisão. Isso é algo que nem sempre é possível dentro da implantodontia, da odontologia como um todo, especialmente na implantodontia. Então, isso faz com que o cenário seja um cenário de incerteza. O próximo, por favor. Então, está aqui o implante, né? Todo mundo conhece essa imagem sobejamente. O próximo. E aí tem uma coisa muito interessante, né? Dados do Cochrane Oral Health do Reino Unido, que é a odontologia baseada em evidências, né? E a ADA, American Dental Association, e a própria Organização Mundial da Saúde, estimam que houve um movimento da cerca de 36 bilhões de dólares com a implantodontia durante o ano de 2023. É um supermercado, né? Mercado mesmo, um grande mercado. E o crescimento foi de 5,5% em relação ao período anterior à pandemia de Covid-19. O próximo, por gentileza. No Brasil, o mesmo período faturou, na época, 39 bilhões de reais. As projeções para os próximos 5 anos colocam a implantodontia e a estética na liderança como as áreas que mais irão movimentar recursos, porque as evidências apontam isso, que elas contribuem de uma maneira importante para o restabelecimento da saúde, do bem-estar, saúde mental, saúde física e qualidade de vida. Ela está considerada na mesma capacidade de levantar a qualidade de vida, como os medicamentos utilizados para transtornos de ereção, para queda de cabelo e os psicofármacos. Então, a qualidade de vida que a implantodontia consegue proporcionar é muito grande, só que ela tem questões importantes a serem superadas. O próximo.
Com relação, então, à implantodontia, dados sugerem que, apesar de um futuro promissor e uma indústria que trabalha em estado de arte, ainda, né, que tem um elevado poder econômico, ainda se verificam importantes desafios na área. Um deles é a melhora da comunicação entre os profissionais e os pacientes. E outro é o desenvolvimento de programas de educação continuada para os profissionais, para que eles consigam se atualizar além da osteointegração. Osteointegração é só um detalhe. Existe uma série de outros aspectos que precisam ser considerados. O próximo, por favor. E aqui a gente tem a imagem do homúnculo de Penfield. O pessoal que fez curso com a gente sabe o quanto isto é importante, o quanto tem de neurologia na própria odontologia. O próximo, por favor. Então, esses desafios, eles vêm mobilizando a comunidade científica mundial para o desenvolvimento de estratégias formativas mais precisas em programa de treinamento profissional continuado e em serviço. O indivíduo ele não pode ficar parado, esperando, fazer um curso, ele tem que, o que ele aprende no curso, ele já tem que logo em seguida pôr em prática e ir desenvolvendo, e é assim. E é dessa maneira que se consegue um aumento de assertividade intervencional, efetividade, eficiência e segurança. Também existe uma coisa muito importante que é a revisão dos critérios de inclusão para cada caso. O planeta sofreu com a pandemia e todos os institutos, os órgãos, as autarquias responsáveis pelo gerenciamento e qualidade de vida das populações que sofreram as consequências da pandemia. Lembra que no primeiro momento pegava mais idoso, depois foi pegando o pessoal cada vez mais jovem até chegar em criança, né? Mobilizou então a reorganização de critérios novos para se considerar a capacidade de patogenicidade das bactérias, dos vírus, dos fungos, do que seja, e da capacidade de recuperação do organismo. Por isso a grande importância, foi algo que a gente já vem fazendo há muito tempo, que é a organização de protocolos de atendimento à saúde para fases pré-cirúrgicas, pós-cirúrgicas e acompanhamento. Na implantodontia, o acompanhamento do caso é absolutamente fundamental. O próximo, por favor. Como? O acompanhamento mesmo, isso. Então, ao contrário de outras áreas da odontologia, né, essa é uma evidência, onde a ação do profissional rapidamente tira o paciente do sofrimento, na maioria das vezes é assim. Na implantodontia, devido às características intrínsecas dela, ela, antes de causar um benefício, ela vai gerar um dano, que é a fase cirúrgica. Isso é conhecido dentro dos protocolos de medicina interna e terapêutica como manobras formadoras de desfecho 5D. Ou seja, eu atuo, a gente faz isso muito na clínica, né? O paciente está com dor, você vai sentir a picadinha. Então, antes de tirar a dor, você vai causar mais uma dor. Você vai causar o desconforto, você vai causar isso, você vai causar aquilo. Então, o desfecho 5D, dor, desconforto, doença, desabilidade e até desenlace. Quando nós temos, às vezes, manobras intempestivas ou não levantamos os dados adequadamente dos pacientes. O que vai acontecer? Esse indivíduo, no afã de tentar produzir um evento favorável, ele vai produzir um evento adverso. E isto vai produzir, então, até a morte do paciente. A grande vantagem é que a implantodontia, em suas fases iniciais e procedimentos, faz com que eles sejam absolutamente eletivos. E o profissional tem tempo para compreender a natureza do paciente, a realidade onde ele vai interagir, para que ele tenha, então, uma análise e uma estratégia assertiva. Nós chamamos isso de análise ad hoc, em odontologia baseada em evidência, ou seja, antes de agir, eu planejo e vejo todos os fatores de risco envolvidos. Ao contrário, quando eu não faço isso e o evento que vai acontecer não é o que eu espero, é como se fosse um acidente de avião, cai o avião, eu vou lá, morreu todo mundo, eu vou lá pegar a caixa preta e vou abrir a caixa preta e fazer análise dos fatores. Essa análise de fatores nós chamamos de análise post-hoc. E ela tem grandes implicações desfavoráveis até
no que diz respeito a processos, toda a parte jurídica do exercício da profissão. O próximo, por favor. Então, nós sabemos que o mecanismo intrínseco da osteointegração, ele é sem precedentes na história da medicina. Com o desenvolvimento desses metais, você faz com que ocorra uma agregação de osso, uma neoformação óssea absolutamente natural. E isso também acontece na cavidade bucal, acontece no fêmur, acontece em outras áreas do corpo. Nessas áreas do corpo, nós temos, que não a boca, nós temos um sistema totalmente fechado, então o risco de contaminação é menor, de evento adverso é menor. Na boca, por ser meio aberto, interno e externo, nós temos também um fator importante que é a contaminação secundária, que precisa ser dado manejo. Essa parte de baixo do slide, que está em inglês, está mostrando o termo técnico específico da National Library dos Estados Unidos, que desde 91 considera um recurso efetivo, eficiente e seguro. A indústria trabalha em estado de arte. Quando você vai ver quem falha, é a falha humana. Seja uma falha de manutenção do paciente, seja falha no estrago na hora de colocar o implante. E é exatamente por isso que nós estamos aqui, para falar de boas práticas. O próximo, por favor. Nós sabemos que o principal mecanismo eletroquímico da osteointegração é a interação entre elétrons periféricos presentes no titânio e os elétrons presentes nos radicais de oxihemoglobina das hemácias. Cria-se uma relação tal que os elétrons da hemácia e os elétrons do titânio, eles permeiam os mesmos orbitais, e isso é o que garante a osteointegração. Portanto, é um resultado duradouro, satisfatório, e é seminal que o organismo do receptor esteja o mais próximo possível de um nível aceitável de saúde oral e sistêmica, para que esse equilíbrio não seja rompido e dure o maior tempo possível. Em medicina interna e terapêutica, esse fenômeno de aguentar o esforço e a agressão e mesmo assim não danificar é chamado de hormese. Então a hormese, ela é uma parte daquilo que a gente chama de homeostasia. Quando a hormese é perdida, estabelece-se a doença. Isso é extremamente importante. Isso é crucial hoje em dia. O próximo, por gentileza, Mônica. A visão do leigo para implante é essa. Por isso que a gente precisa melhorar a comunicação com o paciente. Próximo. Mas, na verdade, o que acontece com o implante é isto. É um avião em voo. Então, por exemplo, tem aviões jumbos que foram feitos, por exemplo, no começo dos anos 70, que não serviram mais para transporte de passageiro, e estão há 54 anos voando. Eles não param, eles seguem o planeta, leva a carga daqui para lá, descarrega, pega, leva aqui. Quando ele para, ele faz manutenção e ele continua voando. Então a gente sabe que tem aviões, Boeing 747, não é o caso desse, o Caravelle, que é meu avião favorito, estão há 54 anos voando, que é o que a gente pretende no implante, que o implante continue. Agora, os fatores de risco precisam ser manejados. Da mesma forma que o avião vai para o hangar, enquanto ele está mudando ali a carga, estão fazendo a manutenção dele, às vezes até motor troca enquanto ele está fazendo esse carregamento. Da mesma forma, nós temos que ter os fatores de risco controlados para que tudo se mantenha bem. O próximo, por favor. De maneira geral, então, quando se estuda os fatores de risco envolvidos na ocorrência de eventos adversos, a gente observa que isso, muitas vezes, pela falta de comunicação, leva à arbitragem, mediação de conflitos jurídicos, uma judicialização de práticas clínicas, o que enfraquece e acovarda o profissional, dá intranquilidade para o profissional na tomada de decisão. Por quê? Porque ficou claro que é uma falha humana. No âmbito profissional, na utilização dos recursos da implantodontia, ou que pode gerar imperícia, imprudência, ou erros de abordagem e manejo, inclusive os de acompanhamento e manutenção. O próximo, por favor. Então, podem ocorrer
essas falhas humanas. Falha na elaboração do diagnóstico diferencial e estadiamento do paciente, falha no planejamento intervencional, falha na execução. Principalmente devido a que fatores sistêmicos não foram levados em consideração, não tiveram a atenção necessária, inclusive levando à perda de implante, que a despeito da qualidade da indústria, eu faço questão de enfatizar isso, é o que nós chamamos de rompimento da hormese, ou seja, o indivíduo não percebeu que ele precisava ter um refinamento de raciocínio para fazer com que tudo aquilo que foi super bem planejado pela indústria consiga ter a maior durabilidade possível e a maior durabilidade e qualidade de vida. O próximo. Atualmente esses casos ainda têm pouco acompanhamento na literatura, mesmo em evidências, né? E porque a gente observa que é muito falha o acompanhamento e manutenção de casos instalados. Isso é uma coisa necessária. A gente até tem conversado sobre isso, né, Paulo? Isso é fundamental, porque o implante precisa de manutenção, por conta das condições loco-regionais e do estado geral do paciente. Ele precisa desse tipo de manutenção. Ainda pouco se estabelece em relações causa e efeito desses fatores sistêmicos, loco-regionais e eventos adversos tardios. Mas tem uma coisa muito interessante que quem faz clínica de implantodontia já deve ter visto, e se não viu, fica atento que isso vai acontecer. São pacientes que têm uma terapia implantodôntica de 10, 15 anos atrás, especialmente mulher ou homem mesmo, obeso, tem perda óssea importante e precisa fazer reposição, precisa fazer aplicação de bifosfonado. E o bifosfonado, ele tem uma ação sobre o osso, não me lembrei agora o nome específico do osteoclasto. Ele tem uma ação tão de paralisação do osteoclasto que a gente começa a observar implantes colocados e estáveis começarem a ser perdidos. O indivíduo entra com a terapêutica, o médico não sabe disso, e daí a importância do trabalho que a gente chega no hospital e diz, não é bem assim, o cara está com implante. Quando você faz um round clínico, e eles ficam chocados. Mas por quê? A minha intenção é parar, é não evoluir para uma osteoporose. Por isso que eu estou dando a medicação. Eu disse, não, mas o paciente está perdendo implante. E perde mesmo. Sim, é uma loucura. Por isso, e hoje tem protocolo para mexer adequadamente com isso. Tem protocolo. É a história de você estabilizar o avião em voo. O próximo. Na pandemia. Então, o novo normal. Qual é o novo normal hoje da população-alvo? Qual é o novo normal? A pandemia levou, então, a OMS e os demais organismos internacionais, como a ADA, a Organização Pan-Americana da Saúde e outros, a implementação de projetos de reclassificação de margem de risco de vida, tanto das doenças sistêmicas, potencialmente debilitantes, quanto dos recursos terapêuticos aplicados. Dentre tais mudanças, a mais importante que a gente observa é, no estadiamento evolutivo das doenças crônico-degenerativas, foi criado uma fase chamada de período pré-patogênico de alterações crônico-degenerativas. Isso é novo, isso as pessoas não sabem. Isto aqui dá um problema muito sério, porque a maioria dos clínicos, tanto médicos como dentistas, profissionais que mexem com os pacientes, eles não têm uma compreensão. Ô Pedrão, boa tarde. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu querido. Ele não tem uma compreensão plena sobre a evolução dessas condições sistêmicas, como síndrome metabólica, dislipidemia, diabetes tipo 2, fase hipoglicemiante, é dificílimo lidar. Hoje, com o sedentarismo, questões ligadas à obesidade, ao estresse, é impressionante a quantidade de pessoas que estão desenvolvendo diabetes tipo 2, uso de hipoglicemiante. Glifagem, outras formas de metilformina, forxiga e outros tantos que a gente vê na clínica médica. Tá? E isto tem uma dificuldade imensa. Isso influencia diretamente a cavidade oral.
influencia diretamente na área da implantodontia. Além de outras enfermidades de elevada prevalência atual, que vai acontecer a partir da terceira década. Qual é a terceira década? A primeira década é de 0 a 10 anos, segunda década de 10 a 20 e terceira década a partir dos 20 anos. Aqui não é 30, aqui é dos 20 aos 30, porque os 30 já é a quarta década. A nossa população está na faixa da quinta década, a população da implantodontia. E isto é algo, uma grande ameaça. Então trazer isso aqui é fundamental, o estabelecimento na evolução. Se você pega livros de patologia ou livros de semiologia mais antigos, ele não traz a fase pré-patogênica. Então, por exemplo, o manejo, a abordagem de um indivíduo com diabetes tipo 2, insulino dependente, e um diabetes tipo 2, hipoglicemia antidependente, é totalmente diferente. E você, às vezes, tratando o paciente sem levar em consideração isso, você vai acelerar o processo e, o que é pior, vai danificar o implante. Eu fiz questão, Paulo, de deixar documentado, este é o documento da OMS, olha. Genebra, 2022, Global Oral Status Health Report, através do século até 2030. Esse documento está disponível no site da Organização Mundial da Saúde. Então o que a gente está falando aqui está lá. A gente já faz algum tempo, a Mônica sabe bastante disso, porque está comigo na Unifesp já há muito tempo. A gente passou desde 2017 a fazer parte de um grupo de pesquisa no Canadá. E quando a gente ia para lá uma vez por ano, voltava, deixava a equipe uriçadíssima, trazendo as novidades para a área de saúde oral e sistêmica. Por isso que a gente acabou criando o grupo de saúde oral e sistêmica na Unifesp. E nós estávamos com tudo pronto para lançar um documento em 2020. Aí veio a pandemia. Nós ficamos parados mais ou menos um ano, começamos a trabalhar remotamente em 2021 e uma parte desse documento está aqui fazendo projeções até 2030, levando em consideração a Covid. O próximo, por favor. Então o que a gente está trazendo aqui é atualíssimo. Então nesse novo normal, a reclassificação das margens de risco cirúrgico da odontologia em geral, que passou de intervenções de baixo risco para médio risco de intercorrências sistêmicas. Nesse particular, as estatísticas falam por si. Então, dispararam os processos contra dentista, dispararam perda de implante. Blá, 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 blá. A estatística vai mostrando o que está acontecendo no mundo real. Na prática, significa que a área de atuação da odontologia, que é a orofaringe, está em condições de equivalente de risco com a nasofaringe, a parte alta da faringe, e a laringofaringe. E duas importantes especialidades médicas, a otorrinolaringologia e a ortopedia. Então nós hoje trabalhamos num terreno onde a margem de risco de intercorrência aumentou porque nós crescemos, do ponto de vista tecnológico, a indústria cresceu e o profissional precisa crescer para dar manejo para isso, ele precisa estar à altura disso. No Brasil, nós temos ainda um grande problema, que é a defasagem curricular da odontologia em relação à medicina. Mas se a gente pensar de uma maneira um pouco mais ampla, a gente vê que aquilo que hoje está afetando os profissionais de odontologia pode ser uma grande janela de oportunidades, porque ele possibilita mecanismos de atualização permanente para que haja uma assertividade crescente e ele tenha vantagens num ambiente altamente competitivo e de incertezas, como é o mercado da odontologia. Cerca de 85% das intervenções de odontologia são de âmbito particular. Olha aqui. É uma indústria, olha o que movimenta de dinheiro. Então é uma indústria que o profissional precisa estar atento para ficar competitivo. O próximo. De maneira inédita, e eu agradeço muito a você, Paulo, a Systex e a essa oportunidade, sensível a essa problemática, abrir espaço para que a gente possa pôr os profissionais de odontologia que estão diretamente no mercado de trabalho atualizados nesse aspecto. Então, abrir espaço para essa discussão traz a presente palestra como forma de democratizar o acesso a esse tipo de conhecimento, que é fundamental. O próximo, por gentileza.
A gente vem trabalhando há muitos anos nessa área de saúde oral e sistêmica. A gente criou a SOSB na medicina, porque meu doutorado foi em medicina, e vem agora, de pouco tempo para cá, menos de 2 anos, a gente vem ampliando cada vez mais isso para a área da odontologia. E aí, tudo baseado em evidências científicas. E uma das coisas que a gente fez foi o livro que a gente criou, que está já publicado. O professor Pedro Polimeni, um grande amigo, agora na segunda edição, na atualização, ele revisou o livro para mim, novamente, Pedro, que público agradecer. Tá? E foi aí que a gente organizou o chamado Protocolo de Saúde Oral e Sistêmica baseado em evidências. O próximo. SOSB, então, é uma nova disciplina que está alocada na odontologia hospitalar. Nós somos disciplina de hospitalar, eu sou especialista em hospitalar. E ela junta a pesquisa translacional, que é a pesquisa que foi obtida das revisões sistemáticas de alta qualidade da Cochrane e que se extraiu 3 áreas do conhecimento. A saúde baseada em evidência, que gerou a odontologia baseada em evidência, a neurociência aplicada e a medicina interna e terapêutica, aonde a odontologia está inserida. Então, para nós, na perspectiva da medicina, a odonto está dentro da medicina interna e terapêutica. E essas pesquisas translacionais é exatamente a súmula daquilo que é de mais importante em evidências científicas para você aplicar e fazer a diferença com o teu paciente. Então, em vez de o profissional não saber, simplesmente não ter ideia de onde ele vai começar a pesquisar para organizar tudo isso, existem equipes que já fizeram esse trabalho e o trabalho está pronto. O protocolo SOSB, ele na verdade ele é um instrumento de 4 domínios, onde você vai inventariar toda a saúde do paciente. A gente vai mostrar isso daqui a pouquinho. E assim, você consegue, pelas respostas que o paciente dá, você consegue estimar a margem de risco. Se você observar que veio alguma coisa importante ali que você não está sabendo, faz uma interconsulta. Encaminha esse indivíduo para um médico, para que ele possa, um endocrinologista muitas vezes, para que ele possa, ou um cardio, que são as questões mais importantes, um pneumo, para que ele possa efetivamente te ajudar. Você descreve o que você vai ser feito e tira as suas dúvidas, abre esse diálogo. Mas antes você precisa saber, entender para poder pesquisar. Tudo vai depender, quando você faz esse levantamento, em que faixa da escala ASA você está colocando o teu paciente. Nós, com o protocolo SOSB, a gente consegue estimar risco pela escala ASA e a gente consegue calcular matematicamente risco pela escala ACS, da American College of Surgeons. Essa daqui a gente usa muito quando eu tenho pacientes cardiopatas com problemas odontológicos que vão precisar de intervenção cirúrgica em cardiologia. Então, a nível de odontologia hospitalar, a gente usa muito o protocolo, fazendo cálculos com os dados para estimar, para calcular numericamente a margem de risco. Para a clínica convencional de odontologia, a gente não precisa calcular a margem de risco, a gente estima a margem de risco e usa a escala ASA. O próximo. Então, por exemplo, numa tomada de decisão clínica, um paciente desse chega até você para fazer implante. O que você acha? Dá para fazer implante num paciente com vitiligo? Sim ou não? Ou, o próximo. Dá para fazer implante num paciente com psoríase? Sim ou não? Tudo vai depender do estágio e da forma pela qual ele está tratando. E esta é a grande vantagem desta aula, essa é a grande vantagem disso que nós estamos falando aqui. Ou seja, você qualifica mais pacientes, você inclui mais pacientes ao benefício e você consegue, então, neutralizar um pouco a hormese, e ele ter qualidade que um paciente sem esse tipo de problema teria. Essa é a grande sacada do protocolo para odontologia. Então, é possível, vamos voltar, é possível sim, e por exemplo, volta, Mônica, é possível sim fazer implante num paciente como esse. Hoje a gente sabe pelo estudo, como?
Hoje a gente sabe que os quadros de psoríase, vitiligo. Vitiligo é uma das doenças que a gente tratava lá no ambulatório do Instituto da Pele da Unifesp. Então, o vitiligo, ele é uma dermatose que pega a célula, o melanócito, a célula que produz melanina, e ele bloqueia o melanócito, paralisa perante a uma infecção dos vírus de hepatite. Então, teu paciente vai dar soropositividade para hepatite. O lúpus já é uma outra alteração, ela é imunomediada também, e aí você precisa estimar alguns marcadores para ver e saber em que estágio esse paciente está. Por isso que você precisa ouvir o paciente de uma maneira sistematizada, compilar esses dados, calcular, levar para a escala ASE e estimar a margem de risco e dizer sim ou não para se ele pode ou não fazer isso. Vitiligo eu fiz questão de mostrar, porque vitiligo é uma doença muito interessante. A gente acabou de orientar um trabalho lá na Unifesp, uma dissertação de mestrado, na dermatologia, que a gente conseguiu, a candidata está conseguindo provar. Ela vai dia 28 de fevereiro, eu estou na banca dela, inclusive, a Glaucia. Ela conseguiu, eu fui um pouco co-orientador e também agora estou na banca examinadora. A gente conseguiu provar por teste estatístico que o paciente de vitiligo, ao longo do tempo, ele desenvolve subaudição. Então, ele é uma doença imunomediada, causada por uma infecção prévia, ou seja, o vírus entra no fígado, causa o dano. Essa alteração faz com que ele desenvolva vitiligo e, na evolução, ele desenvolve surdez. Então, é uma infecção que causa uma dermatose que leva a uma deficiência auditiva. É muito, muito, muito complexo. Agora, sob o ponto de vista da implantodontia, o prognóstico em se trabalhar implante em pacientes com vitiligo é maior do que com psoríase. E muito maior do que lúpus. Próximos, por favor. Próximo. Então, o que a gente entende no protocolo, né? E a árvore de decisão clínica. Então, não tem achismo, existe uma árvore de decisão clínica dentro dos princípios de odontologia baseada em evidência, onde eu uso o protocolo. Então, ele é uma ferramenta de análise ad hoc, ou seja, antes do dano acontecer, eu não pus a mão ainda no paciente, onde eu vou estimar fatores de risco cirúrgico e os inventariar de maneira sistematizada em 4 domínios. Loco regional oral, histórico médico, histórico farmacológico, histórico neuropsíquico. Por quê? Por conta do homúnculo de Penfield. Ou seja, nós temos 100 vezes mais terminações nervosas sensitivas na boca do que no resto do corpo. Em seguida, uma horoscopia integral, para fazer uma análise profunda do orofaringe, tecidos moles, tecidos de sustentação, glândulas salivares, etc. A interpretação de exames laboratoriais com potencial impacto para a fase cirúrgica. Sistema sanguíneo. A propósito, o sistema sanguíneo é um tecido, não sei se vocês sabem disso, mas sangue é um tecido que muda de consistência. Tem situações que ele fica líquido, tem situações que ele fica sólido. Se ele ficar líquido ou sólido fora de um contexto, ele leva à morte. Sistema cardiorrespiratório, sistema circulatório, sistema endocrinológico, uroexcretor e ósseo. E aí tem o telepeptídeo interligante CTX terminal, que é absolutamente fundamental, muito mais avançado do que já foi antigamente a questão da densitometria óssea. Densitometria óssea é um exame de imagem, aqui é um exame químico. Os dados obtidos, eles são classificados na escala ASA, estimado o risco cirúrgico, toma-se os cuidados e se aplica. O próximo. Assim é possível estimar com uma margem mínima do chamado valor preditivo positivo de desfecho, com uma margem mínima de erro da ordem de menos de 5%, para que a tomada de decisão, eu opero ou não opero, eu faço isso, eu faço assim, eu ponho implante e tal, implante assim, seja efetiva, eficiente e segura. O próximo. A experiência de mais de 10 anos da Implanto tem mostrado que tais procedimentos propedêuticos têm elevado o potencial de qualificar a maior parte de pacientes ASA 3 para implantodontia, obedecendo esses critérios. Sem o protocolo SOSB, a gente já tem isso. A gente não tem isso publicado, mas a gente tem dado de clínica. Sem o protocolo SOSB,
muitos desses pacientes não teriam sido submetidos à terapêutica restauradora de implante. Por quê? Porque quando ele vê a complexidade na anamnese, ele para, o clínico para. E aí tem um outro lado, não é só prevenir o evento adverso, é incluir paciente que estava potencialmente excluído. Que isso é imposto pela condição sistêmica. Com o protocolo SOSB também é possível avaliar se o paciente possui condições mínimas de implante dentário ou não. Nesse caso, recomenda-se fortemente a adoção de outros recursos terapêuticos odontológicos menos invasivos, a critério e bom senso do profissional, porque nós somos profissionais de resultado. Há um equívoco global sobre isso, mas a odontologia ainda faz esse tipo de coisa no Brasil. A deontologia odontológica ainda pressiona o profissional para isso, né? Na verdade, hoje, uma boa parte da casuística de odontologia já... Olha, eu tenho plena noção do que eu estou fazendo, a gravidade do ato que eu estou cometendo neste momento, falando num stand de uma empresa de implante num evento como esse. Mas hoje a gente já tem condições, a gente já tem nível de estatística para poder estimar que uma boa parte dos desfechos odontológicos podem ser por meios e não por resultado. Da mesma forma que aconteceu com a evolução científica. E eu vejo que a implantodontia tem ajudado muito nesse aspecto. Tá? Então, não tem padrão ouro em terapêutica. Tem padrão ouro em propedêutica. Um bom exame que vai dizer se o cara está doente ou não, qual é o prognóstico dele ou não. Terapêutica não. Terapêutica é as condições você dá o melhor. Tá? E aí dentro do protocolo SOSB, no final do protocolo SOSB, tem uma coisa muito interessante que é a chamada rotina 3E. Ou seja, você escuta o paciente. Você faz uma escuta ativa. Entende o que ele está falando. Elabora e explica. Então, para isso, você precisa ter escopo para poder negociar isso com o indivíduo. Entender, por exemplo, essa questão da fase pré-patológica, que é algo novo e que cada vez mais vai estar acontecendo com vocês na clínica cotidiana. Não é praga de madrinha, mas provavelmente essa semana vai acontecer. Porque é assim. O motivo principal, então, da adoção foi que, da implantodontia, é que a gente já viu isso. Eu volto a dizer, a gente não publicou, mas a gente viu que eventos adversos primários e secundários da implantodontia com o protocolo reduz a casuística. O próximo. Assim, dentro dos pressupostos da medicina interna e terapêutica globais, onde a odontologia se encontra inserida, faz questão de deixar isso claro, todo indivíduo, fica bem claro isso, todo indivíduo que faz uso de medicação continuada deve ser entendido como artificialmente saudável. Às vezes, aquela classificação ASA 1, ou o indivíduo é negligente consigo mesmo e se acha fortão, ou ele está mentindo para você. Mas especialmente no novo normal, pós-pandemia, a probabilidade de eu atender um indivíduo ASA 1 está cada vez menor. E esse foi durante muito tempo um equívoco da odontologia, partindo da premissa que o indivíduo que eu estou atendendo na boca, ele é sistemicamente saudável. Isso é um equívoco. De novo, não existe padrão ouro em terapêutico, mas só em propedêutico, ou seja, não diagnóstico preciso. Cada caso é um caso. O próximo. Aqui é alguma coisa que a gente vai fazer o ano que vem, porque não tem isso no mercado, Paulo. Então, a gente criou isso, tá? Nossa equipe ralou muito para chegar nisso. E nós vamos ter, na APCD, muito provavelmente, por meio da FAO APCD, lá no Ipiranga, a gente vai dar um curso de atualização, com o objetivo de contribuir para a tomada de decisão clínica efetiva, eficiente e segura no desenvolvimento de uma visão sistêmica da clínica odontológica na tomada de decisão. Ele é um formato de 5 módulos imersivos, presenciais, de 20 horas cada um. Sexta-feira, das 18 às 22, sábado, das 8 ao meio-dia, das 14 às 18, domingo, das 8 da manhã ao meio-dia, das 14 às 18, sendo que de 16 a 18 horas é round clínico, com aulas teóricas, rounds e discussão de caso. O primeiro módulo é um módulo introdutório de 20 horas, a odontologia baseada em evidência, o que é uma árvore de decisão, como o clínico precisa desenvolver raciocínio crítico
não criticar o colega, mas ter um raciocínio crítico-analítico perante a situação, em analisar fator de risco para a tomada de decisão, e a chamada Webliography. A Webliography é a antiga revisão bibliográfica, que antigamente as pessoas faziam na biblioteca e hoje elas fazem no celular. Então, você ensinar o indivíduo onde buscar a melhor evidência para aquele caso, porque nós temos... quantas evidências tem, quantas revisões tem na Cochrane como um todo? Muitas, né? Cento e tantas mil. Então, assim, divididos em áreas do corpo humano. Então, você ouviu alguma coisa, você vai, aprende o Mesh Terms, depois pega o Mesh Terms, joga no site da Cochrane, vai ver o que tem de evidência para aquilo e lê rapidamente para você poder saber o que dá para fazer com aquele indivíduo. Então, é esse empoderamento para o profissional, é isso, uma coisa que a gente pretende. Então, mas para isso ser conseguido, a gente tem que ficar 20 horas de aula teórica, na verdade. O segundo módulo é o histórico médico de interesse na tomada de decisão em odontologia. E aí a gente usa o ISDA, que é o interrogatório sobre diversos aparelhos, mais o histórico farmacológico de interesse na tomada de decisão clínica em odontologia. O que interessa? Quais são os medicamentos hoje que são mais utilizados, do seu ponto de vista bioestatístico? Para controle de dislipidemia, para controle de depressão, para controle de glicemia, para hipoglicemiante, qual é a concentração de insulina para o paciente insulino dependente, e por aí vai. Os cardiotônicos, enfim. Tá? Então, esse é o módulo 2, 20 horas. Horoscopia, interpretação de exames laboratoriais com impacto na odontologia. Sistema sanguíneo, cardiorrespiratório, circulatório, endócrino, neuroexcretor, telepeptídeo, CTX, para poder identificar um adulto ígido de um frágil, uma gestante, uma criança, um idoso ígido de um idoso frágil e comprometimento sistêmico. O quarto módulo é aquilo que a gente já fez esse ano passado, que é o módulo de psiconeuroimuno, que nós chamamos de neurociência aplicada à odontologia. Os aspectos neuropsíquicos e um atendimento odontológico. Estresse, síndrome de burnout, saúde mental, qualidade de vida. O quinto módulo é a interação de fatores locorregionais, orais e sistêmicos da tomada de decisão da clínica odontológica e ambiente de incerteza. Estadiamento na escala ASA, estimativa de risco para planejamento intervencional, atendimento a pacientes de média e elevada complexidade sistêmica, prevenção de urgência e emergência no atendimento odontológico convencional. Esse curso, a gente pretende que ele inicie-se em 26, 27, 28 de julho, aqui está um pouquinho errado, e vai até novembro, total de 100 horas. A gente está pensando em trabalhar algo em torno de 30 vagas só, para poder dar um atendimento muito personalizado a esse indivíduo. A gente criou um e-mail, eu criei agora recentemente um e-mail especificamente para captação e averiguação dessa atividade. odontologia.baseada.evidências@gmail. Quem quiser saber mais, entre em contato. A gente tem um outro e-mail que depois a professora Mônica vai falar, da parte de neurociências. Em linhas gerais, eu acho que era isso. O próximo, por favor. Aqui é alguma coisa que nós fazemos no Centro de Evidências e Neurociência Aplicada da PCD Ipiranga. O ciclo de palestras presenciais de neurociência aplicada à odontologia, começando agora dia 12 de março, uma palestra de 2 horas, todos eles têm 2 horas de duração. Modulação neurovegetativa do sistema nervoso simpático para a clínica odontológica, fobia dental. Demonstração de um instrumento de inteligência artificial da comunicação mente e corpo, marcadores em tempo real. Abril, processamento da informação intracerebral, odontopânico, técnica de respiração diafragmática. Em maio, consciência e percepção da realidade e emoções disfuncionais presentes no atendimento odontológico, como estruturar a estratégia 3E, escuta, entende e explica. Junho, somatização visceral em músculo esqueletal, que bate com o trabalho do Dino, do amigo nosso, que é neurocientista na Itália, que vem uma vez por ano aqui na Unifesp. E esse ano ele veio, deu um show no que diz respeito à somatização musculoesqueletal. Depois a gente pode até abrir depois de novo para os alunos do curso. Fadiga crônica, ansiedade e depressão no atendimento odontológico.
restabelecimento da saúde oral pela neuromodulação do sistema nervoso autônomo. Isso aqui vai ter, esse ano, Pedrão, vai ser 5 aulas só concisas, porque a ideia é desenvolver no segundo semestre aquele de imersão na PCD Ipiranga, segundas, terças-feiras de cada mês, das 18 às 20 horas. O próximo. Aqui a equipe, eu agradeço em nome da equipe que está aqui, o Robson, a Mônica, Pedro Polimênio, que já faz parte do Senal, a Cristina, que faz parte do Senal, você, por favor, tá? E eu queria saber se tem alguma pergunta. Paciente que está com início de Alzheimer. A primeira coisa que você tem que saber é entender e estadiar esse indivíduo, tá? Alzheimer é uma condição neuropsíquica, onde o indivíduo vai perdendo memória, ele vai perdendo a contextualização, por isso essa terceira palestra que a gente vai falar um pouco de consciência e memória, tá certo? E é muito interessante que ele regride, porque ele desenvolve uma percepção muito profunda de impotência. E muitas vezes é acompanhado de um quadro depressivo muito suave. Então, um tipo de atendimento no sentido de ele não se sentir ameaçado, acolhido, né? E trabalhar principalmente o cuidador para que esse cuidador faça um trabalho o mais amplo possível se ele está perdendo a autonomia. Seria isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Mônica, eu esqueci de falar alguma coisa? Olha, eu acredito que foi bem consistente o que você falou e, assim, você colocou de uma maneira bastante geral por causa da implantodontia. Nós agradecemos, né, estarmos aqui no estande da implantodontia, mas lembrando que nós, cirurgiões dentistas, acima de tudo, somos clínicos gerais em primeiro lugar e que todas esse protocolo e essa informação que a gente colocou para que o paciente ele seja avaliado, seria em todos os âmbitos, não só para o implante, porque ele chega para nós antes, né, do implante, para ser avaliado. Então, é importante esse conhecimento, mesmo que vocês queiram procurar em outras fontes, mas é importante. E caso vocês desejem fazer também, participar desse nosso grupo de neurociências da PCD Ipiranga, nosso e-mail é neurocienciasemodontologia@gmail.com, tá bom? E é isso. Obrigado, Mônica. Você quer falar alguma coisa? Não. Queria, aqui, na presença do Dr. Paulo, né, agradecer a Sistex, que é nossa nova parceira lá no Ipiranga, e nós estaremos empenhados em trabalhar para que a empresa tenha muito sucesso em São Paulo, tá? Nós estamos particularmente empenhados nisso, somos um parceiro de coração. Obrigado, Paulo, e obrigado, Sistex. Obrigado, doutora Flávia. Muito obrigado, gente. Paulo, obrigado pela atenção. Nós aqui agradecemos aqui a brilhante palestra, né, do professor Carlos. Mais uma vez, em nome da Sistex, agradeço realmente a disponibilidade, né? Existem 2 pacientes, né, nós todos, cirurgiões dentistas, alguns que já fazem implante, que não, 2 profissionais que não perdem implante, ou que não chamam para manutenção, ou que não fazem implante, né? E o protocolo de manutenção perimplantar é algo assim fundamental que muitos colegas não colocam em práticas, né? Assim como outros protocolos a serem implementados no nosso dia a dia, na nossa clínica diária, né? Com pacientes com comorbidades, que muitas vezes, por uma questão de querer fazer o implante, nós passamos desapercebidos ou fazemos vista grossa apenas e seguimos, né? Mas eu acho que realmente a odontologia baseada em evidências, né, assim como a medicina baseada em evidências, é de fundamental importância. Nós batemos um papo durante quase 1 hora, né, na nossa conversa inicial. Nós vemos algo que é cultural, né? Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, os protocolos estabelecidos pelos planos de saúde para pacientes cardiopatas e pacientes com diabetes, eles colocam esses pacientes para fazerem tratamentos profiláticos, porque custa muito mais barato do que ter esse paciente depois no CTI e esse paciente desenvolver um outro problema mais sério por conta de um problema odontológico, né? Então, realmente, agradecemos aqui, em meu nome, no da Sistex, o professor Carlos pela disponibilidade. Qualquer e-mail, qualquer informação, pode passar para as meninas
lá, consultoras, que nós divulgamos no nosso site, divulgamos no nosso curso, nos nossos cursos também, mas realmente... obrigado. Então, realmente, assim, acho que de fundamental importância esse estabelecimento desses protocolos. Realmente, nós aqui agradecemos a disponibilidade, um tema, assim, muito bacana, um tema, assim, que muitas pessoas realmente não ficam atentos e acho que é de fundamental importância e engrandecedor para o dia a dia do clínico geral, de nós cirurgiões dentistas, que toda segunda-feira sentamos lá o bumbum no mocho para atender os nossos pacientes, né? Então, realmente, nós aqui agradecemos essa disponibilidade. Muito obrigado.